Povo santo do eterno Pai, noiva do Cordeiro Shalom. Que privilégio meu poder falar com você em mais um momento e junto com você hoje ter a oportunidade de ler. Hoje eu quero ler com você uma porção da Sagrada Escritura que está em Atos capítulo 27, aquela grandiosa experiência que o apóstolo Paulo passou. Mas antes disso, quero orar por você. Oremos. Pai eterno, querido e amado, Tu és santo, 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 santo. E este é um momento sublime, este é um momento grandioso, em que estamos diante da Tua bendita palavra. E nós queremos que ela penetre o nosso ser. Nós queremos ser edificados através desta experiência que aconteceu com o Teu Filho, o apóstolo Paulo. Nós agradecemos por essa escritura. Nós agradecemos porque ela nos edifica. Nós agradecemos porque temos ela em mão e podemos tê-la no nosso coração. Espírito Santo, eu quero ser parceira contigo nesta obra de edificação da igreja, da noiva do Cordeiro. Eu quero ter plena consciência de que eu não estou chegando diante de pessoas quaisquer, mas diante da noiva do Cordeiro. Só Tu sabes como nos se expressar diante desta igreja. Só Tu sabes o que falar para esta noiva, como edificar. Porque és Tu quem estás ornamentando esta noiva, preparando esta noiva para o encontro com o noivo. Só Tu sabes que ornamentos são necessários, que ornamentos são adequados para tornar esta noiva em uma auxiliadora idônea, à altura do Cordeiro. Que a palavra liberada aqui hoje não venha de mim, mas venha de Ti. E que atinja o coração, a alma de todo aquele que me ouve. E que esta palavra possa chegar a muitos lugares, a muitas pessoas. Ao povo santo. Ao povo a quem Tu estás chamando. Aquele povo que pertence à igreja. E entre eles tem aqueles que já andam contigo e tem aqueles que ainda não andam, mas que fazem parte da igreja, que são membros do corpo de Cristo e que em breve estarão unidos a este corpo. Ah, Pai, que este momento seja agradável a Ti, que o Teu nome seja glorificado, que este momento Te dê prazer. No nome de Iauxa de Nazaré, é que nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo foi um grande perseguidor da igreja do Filho do Altíssimo Pai. Só que um dia ele teve um encontro transformador com Iauxa, o Filho do Altíssimo. E a partir dali, o apóstolo Paulo passou a ser um grande pregador do Evangelho. E que, aliás, escreveu grande parte deste Evangelho. E ele, então, foi a muitos lugares.
pregou para muitos. Muita gente se converteu através da pregação do apóstolo Paulo, que pregava, o assunto dele era o Messias, era o ungido do Altíssimo. E muitas pessoas foram se convertendo como ele se converteu. E as religiões da época foram perdendo adeptos. Por causa disso, Paulo passou a ser grandemente perseguido. Queriam a morte dele. E por causa dessas perseguições, um dia ele foi preso. E ele ficou ele foi preso várias vezes, mas nesta prisão em especial ele ficou 2 anos na cidade de Cesareia, uma das cidades de Israel. E os judeus queriam matá-lo, ficaram 2 anos tentando matá-lo, ver alguma estratégia para tirá-lo da prisão, para que eles pudessem colocar a mão nele. Então Paulo ficou preso lá também por proteção, porque os reis e governadores que ouviram ele não viam nele nenhum crime. Paulo pregar, Paulo falar que o Messias veio, que o Messias morreu pelos pecados do povo e que o Messias ressuscitou, isto era blasfêmia, isto era aberração para os judeus. Mas para os romanos não era nada demais. Eles não criam nisso e não viam que era um crime Paulo fazer esse tipo de coisa, falar que alguém ressuscitou dentre os mortos. E então quiseram até soltá-lo, mas como que eles não tomavam nenhuma decisão? Paulo deu vários depoimentos. E cada vez que era ouvido, chegavam ou o rei, o governador, a corte, chegava à conclusão de que ele não tinha cometido nenhum crime, mas também não soltavam ele. E não soltavam também, porque se soltasse ele morria. Chegou uma hora que Paulo se cansou disso. Se cansou da perseguição dos judeus, se cansou de ficar dando depoimento, e ele então apelou para o imperador. E ele disse: eu quero ser julgado pelo tribunal de César Augusto. Para isso era necessário que ele fosse para Roma. Então chegou um dia, e é disso que trata o capítulo 27 de Atos. Chegou o dia em que ele foi enviado, então, para Roma. E ele foi entregue a um centurião, escreve Lucas aí, capítulo 27, verso 1. Ele foi entregue a um centurião chamado Júlio. E junto com ele havia outros presos. Então eles embarcaram no navio e começaram a navegar com o fim de chegar a Roma. Só que essa navegação foi muito dificultosa, porque naquela época o tempo estava difícil. O verso 4 vai dizer que os ventos eram contrários. E eles então chegaram, no verso 5, Lucas narra que eles chegaram a um lugar, nesse primeiro navio que pegaram, a um lugar chamado Mirra, na Cilícia. E ali eles acharam um navio de Alexandria, que navegava para a Itália. Então, todos entraram nesse navio que ia para a Itália. Só que o tempo não melhorou. As condições para a navegação eram cada dia pior. E eles foram enfrentando muitas dificuldades pelo mar. Até que, no verso 9, Lucas disse que a navegação se tornou perigosa. E no verso 10 está assim, uma palavra que Paulo deu. Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Então Paulo, ele era bem informado, por causa da sua intimidade com o Pai Eterno,
O pai informava ele. Então ele sabia das coisas. Então ele tinha informação precisa e segura para dar para as pessoas. As pessoas não precisavam ficar sem saber o futuro, porque Paulo estava avisando que a coisa ia ficar pior. Ele estava dizendo que a navegação deveria ser incômoda e trazer danos para eles e para o navio. Imagine você estando nessa embarcação e receber uma palavra dessa. Então, Paulo queria que eles tomassem alguma providência. Paulo queria, na verdade, que eles não navegassem, que aguardasse o tempo melhorar. Mas diz o verso 11 que o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. E sabe que se eu tivesse aí, eu também ia crer mais no piloto. Porque Paulo era um fazedor de tenda e um pregador do evangelho. Então é mais confiável ouvir a palavra do piloto, é mais confiável. E do mestre de navegação, acostumado, treinado, cheio de técnicas. Então todos tendem a confiar nos técnicos. E foi o que aconteceu lá. Então ninguém deu ouvido para Paulo. Então tá, continuou a viagem. Aí no verso 14, para piorar as coisas, Lucas diz que deu um pé de vento chamado Euroaquilão, um vento tempestuoso, para tornar a coisa muito mais difícil. Verso 15: e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Então chegou uma hora que eles perderam o controle da navegação. Nada estava funcionando mais. Nenhum conhecimento, nenhuma experiência, nenhuma tática mais funcionava. E eles então tiveram que deixar o navio e seguir. Imagine essa situação, gente. Perderam totalmente o controle. Verso 18. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Então eles foram fazendo o que podiam. Deixaram o navio ir à deriva e eles jogaram fora tudo aquilo que podiam jogar para aliviar o peso do navio. Ao terceiro dia, verso 19, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Olha a situação. A armação do navio foi lançada ao mar. Verso 20. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então eles estavam há muitos dias sem ver estrela e sem ver sol, ou seja, tempo encoberto o tempo todo, dia e noite. E veio uma grande tempestade. E fugiu deles a esperança. Ninguém mais acreditava que eles podiam ser salvos. Eles não viam terra, eles não viam sol, eles não viam estrela, eles estavam à deriva no mar. Verso 21. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, varões, ter me ouvido a mim não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Aí Paulo, então, se posiciona de novo e fala mais uma vez.
E ele fala: vocês deveriam ter me ouvido. Mas quem ia ouvir Paulo? Ninguém quis ouvir Paulo. E ele fala: vocês foram avisados. Filhos queridos, o Pai eterno não faz nada sem avisar. Tudo que está acontecendo e o que vai acontecer ainda foi avisado repetidas vezes por alguns anos. E não é que está avisado lá em Mateus 24 ou Apocalipse. Não. Está lá. Está em Mateus 24. Mas o Altíssimo fez várias pessoas anunciarem que aquilo que está lá ia acontecer agora. Porque está lá, está registrado, não é novidade. Mas o Pai levanta pessoas, levanta filhos teus, para avisar que aquilo vai acontecer naquela época, e foi avisado. Foi avisado, o povo foi chamado ao arrependimento. Mas não se ouviu, não se acreditou, não se deu crédito. Quem avisava isso foi chamado de profeta do caos. Então Paulo, ele fala de novo: vocês deveriam ter me ouvido e não sair de Creta, deveríamos ter ficado aguardado esse mau tempo passar. Assim evitaríamos este incômodo e essa perdição. Se houvesse arrependimento, se as igrejas se unissem para orar, não estaríamos passando por isso, a nação não estaria passando por isso. E nós somos os responsáveis pelo que está acontecendo na nossa nação. Porque o Pai, nós temos que conhecer a Bíblia. O Pai não faz nada sem avisar. E quando ele avisa, é para dizer: olha, faz desse jeito, porque se não fizer, vai acontecer isso. Aí acontece porque não faz. Nunca Deus fez nada sem avisar antes. Avisar com antecedência e repetidas vezes. Deus nunca fez isso. E nunca deixou de ensinar como evitar. Nunca. Nunca. Mas aí Paulo falou assim, verso 22, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha que mensagem linda, que mensagem bem propícia para o tempo atual. O apóstolo não negou que a tormenta viria. O apóstolo não enganou ninguém. O apóstolo não ficou dizendo assim: não, calma aí, não vai acontecer nada não. O navio vai ficar perfeito, estamos guardados, estamos protegidos, nada de mal chegar à nossa tenda. Não. O apóstolo, ele foi realista. E ele tinha intimidade com o Pai. E ele sabia, então o Pai passava as informações para ele. Porque o Pai não faz e nem deixa também que aconteça nada sem que os seus filhos, seus profetas, saibam. E ele então avisou para Paulo. E aí Paulo, ao mesmo tempo que chama a atenção deles e que fala que a coisa vai ser difícil, que vai ter tormentas, ele vem e diz assim: tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Mas ele não negou que eles iam passar tormenta. Mas ele estava querendo que eles tivessem ânimo, mesmo que as condições eram desfavoráveis, mesmo que olhando assim não havia esperança de nada. Mas ele disse: tenham ânimo. Gente, numa situação daquela, ter ânimo.
E aquelas pessoas não criam em Deus, no Pai eterno, como Paulo cria. Mas ele pediu que eles tivessem ânimo. E ele continua, verso 23 até 26. Olha bem que palavra que Paulo dá. Porque esta mesma noite o anjo do Altíssimo, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. A convicção de quem é. E em todo tempo lembrar quem é, avisar quem é e falar a quem serve. Dar testemunho deste Pai eterno em todo lugar. E ele diz que o anjo diz para ele assim, ó, verso 24: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que o Altíssimo te deu todos quantos navegam neste navio. Coisa linda. Paulo, não temas. Olha só o cuidado do Pai. Ele permitiu a turbulência. Talvez ele tenha causado turbulência, mas porque tinha propósito. E ele falou: Paulo, não fica com medo, não. Porque você vai ser apresentado a César. Você saiu de lá para ir para César, a César você vai chegar. Você vai ser apresentado lá. Então, olha só. Se o Eterno tem um propósito na sua vida, se você foi chamado segundo o propósito dele, não o seu, quando ele te fez, ele te permitiu nascer, ele estava pensando no propósito dele. Ele tinha algo a realizar e ele pensou: vou fazer alguém assim. Então, nós somos chamados segundo o propósito dele. Não é porque nós somos bonitos ou feios, fizemos um curso tal ou tal, temos a capacidade tal ou tal. Não. Ele olhou para o propósito dele e aí nos chamou. Por isso que nós devemos valorizar o propósito dele, porque o propósito está acima, o propósito é mais importante. Porque nós passamos, mas o propósito fica. E então, houve uma garantia. Você saiu para ir a César e a César você será apresentado. Então, no cumprimento do propósito, para chegar ao destino, vai ter percalço. Entre o chamado e o cumprimento do chamado, tem percalço. Mas seja o que for que acontecer neste trecho, neste caminho entre o chamado e a consumação do propósito, seja o que for, isto não vai derrubar aquele que é chamado para o propósito, porque o propósito está lá para ser cumprido. E o que acontecer neste percurso vai edificar e preparar ainda mais o chamado para o cumprimento do propósito. Mas há uma garantia de que lá vai chegar. A obra vai se realizar. Guarda isso. Então, o Pai Eterno dá essa garantia para Paulo. E olha só. Eis que o Eterno te deu todos quantos navegam contigo. Qual era o propósito? Era levar Paulo a César? Este era o propósito maior? Não. O propósito maior é que haviam 276 pessoas a quem o Eterno Pai queria resgatar
das garras de Satanás para trazer para o seu reino de luz. Então o propósito já estava ali, já estava navegando com Paulo. O alvo do Altíssimo estava ali com Paulo. E Paulo continua, portanto, ó varões, tende bom ânimo. De novo ele pede ânimo, porque creio no Altíssimo que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O sujeito conhecia quem ele cria, a convicção, não ter dúvida daquilo que o Altíssimo fala, saber que aquele que fala, ele tem poder para cumprir, ele não volta atrás nas suas palavras, ele não se arrepende. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Então ele tinha as informações. O anjo do Altíssimo disse a ele: a qualquer momento vocês vão parar numa ilha. Então ele podia consolar o povo. O Eterno põe um povo na sua mão e ele te dá as informações, o alimento, o pão que você deve dar para sustentar este povo enquanto estiver contigo. Ele te dá as orientações, ele te dá as informações para que você possa consolar o povo, informar o povo, exortar o povo e instruir o povo. E aí nós vamos para o verso agora 33. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Então, Paulo já está falando aqui pela terceira vez. E eles ainda não tinham ouvido Paulo até a segunda vez. Mas como eles não tinham mais nada a perder, já tinham perdido tudo. Parte do navio já tinha sido lançado ao mar. O excesso de comida também, o excesso de bagagem, tudo que não era essencial foi jogado fora. Como as técnicas dos técnicos caiu por mar, caiu por água. Então agora, quando Paulo fala pela segunda vez para eles se alimentar, porque eles estavam há 14 dias sem ver terra, sem ver sol, sem ver estrela e sem comer. Eles estavam tão tristes que nem comiam. Já não acreditavam mais que iam viver. Mas com esta palavra do apóstolo Paulo, de que ele viu um anjo e que o anjo falou com ele, aí no verso 34, portanto, exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Eles iam precisar estar fortes, porque depois eles iam ter que nadar, eles iam ter que enfrentar ainda uma batalha. Porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Olha, tem que ter muita fé no Altíssimo para dizer uma coisa dessa. Uma situação daquela, em que o navio acaba, só fica um restinho ali que eles estão para eles ficarem em cima. Tudo se perde. O navio à deriva. E o apóstolo dizer que não vai cair que um fio de cabelo da cabeça, ou seja, ó, o navio vai se perder, tudo vai se perder. As mercadorias que não são essenciais, tudo vai ser jogado fora. Mas na vida de vocês não cai um fio de cabelo. E olha que o cabelo da gente cai sem precisar estar numa situação. Pois ele garantiu que no corpo deles
nada tocaria para fazer mal. O corpo estaria intacto. De 276 cabeças, nenhum fio de cabelo ia cair. Ninguém ia ver um cabelinho no chão do navio. Verso 35, e havendo dito isso, tomando o pão, deu graças ao Altíssimo na presença de todos. E partindo-o, começou a comer. Paulo estava livre. Agora, ele estava de um jeito agradável. E tendo já todos ânimo, olha, quando é dito assim, tenha ânimo, a pessoa recebe, é assim, é pela palavra que as coisas acontecem, pelo verbo. Aí eles se puseram a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Verso 39, 38 e 39. E refeitos com a comida, aliviamos o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela, o navio. E assim foi feito. Eles encalharam o navio naquela ilha. E quando eles encalharam o navio, aí está no verso 43, a segunda parte B do versículo, diz assim: e mandou que os que pudessem nadar, isso foi o capitão do navio, não, o centurião. O centurião, responsável por todos aqueles presos, disse o seguinte: que aqueles que pudessem nadar, que se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. O navio foi totalmente destraçalhado. Então, eles pegaram os destroços do navio para se salvar, porque não sabiam nadar. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos, com todos os cabelos no lugar, suas cabeças intactas. E eles foram parar numa ilha chamada Malta. E nesta ilha, como Paulo falou, que haveriam de chegar a uma ilha. Então, eles chegaram à ilha chamada Malta. Ali, eles foram recebidos pelos nativos de Malta e foram muito bem recebidos. Porque quando este povo viu a situação do navio, a situação do... não era navio mais. Então, eles entenderam que havia algo meio que sobrenatural acontecendo ali. E eles fizeram uma grande fogueira, porque aqueles homens estavam encharcados de chuva e com muito frio. E aí o apóstolo Paulo, ele ajuntou umas madeiras para jogar na fogueira. E quando ele joga, dessas madeiras sai uma víbora, que os nativos sabiam muito bem o poder envenenador dela. Então ela fugiu do calor do fogo e picou a mão de Paulo. E quando eles viram aquilo, eles ficaram falando uns com os outros: este homem é um homicida. Porque ele escapou desse mar, dessa turbulência toda, dessa tormenta toda, mas a justiça vem sobre ele aqui através de uma víbora. E a justiça não o deixa viver, de qualquer jeito ele morre. Então eles viram que havia um homicida ali de alto nível. Só que o verso 5 do capítulo 28 diz que Paulo sacudiu a víbora no fogo e ele não padeceu mal algum. E eles ficaram então esperando que a qualquer momento Paulo caísse morto. E que ele inchasse, a mão inchasse, ele inchasse. Mas o tempo foi passando e nada aconteceu de errado com Paulo, nenhum desconforto.
E então eles mudaram de ideia, esse homem é um Deus, escapa de tudo. Então isso serviu para que todo aquele povo fosse mais bem acolhido ainda. E aí eles foram acolhidos na casa de um homem que os recebeu com muito carinho. Públio é o nome do homem. Esse Públio hospedou este povo todo por 3 meses. E o pai de Públio estava doente, morava um pouco retirado. Aí Paulo foi lá, curou o homem. A partir daquele momento, muitas outras pessoas da ilha vieram para serem curadas por Paulo. Agora você imagine o seguinte: eles ficaram 3 meses nessa ilha, até que veio um outro navio que invernou ali e que também era de Alexandria, e eles entraram nesse navio e foram. Mas vamos voltar, antes do navio chegar. Paulo e todos aqueles 276 pessoas que o Pai Eterno entregou nas mãos dele, e mais todos esses moradores da ilha, por 3 meses, Paulo teve esta igreja grandiosa, falou do Messias, falou do Filho do Altíssimo livremente, sem perseguição de judeus, tendo o carinho de todos, tendo a amizade do carcereiro e dos demais. Este era o propósito do Pai. O Pai Eterno podia acalmar aquela tempestade, porque afinal o servo dele está naquele navio, vamos dar calma a esse mar, fazer com que tudo vá tranquilo. Poderia. Ele poderia falar para o mar: aquieta-te, e não haveria nenhuma turbulência. Ele poderia ter feito o mesmo que fez com os discípulos, acalmando o mar por 2 vezes. Mas não fez, porque ele não age sempre do mesmo jeito, ele não faz ciência. Ciência dos homens, que experimento tem que ser sempre do mesmo jeito, das mesmas doses para acontecer o mesmo resultado. Não, ele age segundo o propósito dele. Então aqui ele não acalmou a tempestade. Por quê? Porque se Paulo fosse tranquilinho pelo mar com aqueles homens, iam chegar em Roma 276 pessoas, a maioria delas presos, somente criminosos. Nada diferente ia acontecer na vida da tripulação nem dos presos. Mas o propósito do Altíssimo era mostrar o poder dele. Então, quando aqueles homens todos e aquela ilha toda viu tudo o que aconteceu, e nenhum fio de cabelo caiu da cabeça deles, eles viram o poder do Altíssimo. Alguém estava ali para explicar o porquê que estava acontecendo aquilo. Alguém estava ali para dizer que havia um Pai eterno, todo-poderoso no controle. O Pai eterno deu a Paulo 3 meses e 14 dias. Isso até saírem da ilha de Malta, para falar livremente, poderosamente do seu Filho amado e de que ele morreu na cruz por eles. Olha o valor da turbulência. Um dia você terá respostas
para tudo que está acontecendo com você, com a igreja e com a nação. Fique na graça do Altíssimo Pai. Fique nesta palavra, seja animado por esta palavra. Se engaje no propósito do Eterno, seja parceiro do Espírito Santo nesta obra de transformação desta nação, da igreja desta nação e da reconstrução do tabernáculo de Davi, conforme diz a palavra sagrada, para a glória do Eterno Pai. Eu te abençoo assim, meu amado, minha amada. Amém.